quero falar com os irmãos hoje sobre a ceia do Senhor. E você pode talvez estar perguntando para mim, perguntando aí, fala, nossa, mas de novo a ceia, né? Porque o que nós estamos habituados, irmãos, é que nas igrejas, né, inclusive na nossa, nós estamos habituados em participar da ceia uma vez ao mês. E aí nesse tempo nós temos feito a ceia, né, praticamente quase que todo culto. E eu vou dizer algo para você, irmãos, esse é o padrão bíblico da ceia. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que as pessoas, os irmãos partiam o pão todos os dias, de casa em casa e também no templo. E esse partir o pão aqui, os historiadores, todos eles entram num consenso comum de que era a ceia do Senhor, porque a ceia foi instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. Jesus institui a ceia e Jesus ele diz, olha, façam isso sempre em memória de mim. Então a ceia é algo muito especial para nós, é algo muito sério, muito importante. E o porquê que nós temos praticado a ceia nesse tempo, irmãos? Nós temos praticado a ceia nesse tempo porque é um tempo propício, né? De doença, de epidemia, né? Onde nós precisamos ser fortalecidos, amém? Eu quero ler com você o texto então que geralmente nós lemos, né, para participar da ceia, texto bem conhecido, que está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 em diante. Queria que você me acompanhasse aí na tela. E o texto diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo à igreja ali de Corinto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, eu declaro que o Senhor tem liberdade entre nós, na casa de cada irmão que está aí me ouvindo. Eu declaro no nome de Jesus que a tua palavra e o teu Espírito possam trazer vida para cada um de nós. Dá-me palavras espirituais, Senhor Jesus, que possam traduzir, trazer luz, revelação, que possam trazer para os irmãos que estão me ouvindo as realidades espirituais, em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Amém. Alguém podia trazer um copinho de água para mim, fazendo um favor? Vamos lá então, meus irmãos, vamos falar então sobre o significado da ceia do Senhor Jesus. Esse texto aqui está lá no livro de 1 Coríntios, ok? E Corinto, irmãos, era uma cidade, uma das principais cidades do Novo Testamento, né? Era uma capital comercial, uma capital religiosa, muitos deuses eram adorados ali na cidade de Corinto. Todo o antro de prostituição, irmãos, do mundo antigo se concentrava lá em Corinto. Obrigado, irmão. Aleluia. Todo o antro de prostituição se concentrava lá na cidade de Corinto. Só por curiosidade, né? A palavra Corinto, ela significa corrupto ou corrompido. Veja só como que era o contexto dessa cidade. E era aquela cidade, irmãos, onde estava ali o templo do deus Eros. O deus Eros, né? Da onde vem a palavra ali erótico, né? Deus Eros era um deus que era adorado pelo sexo, né? Então dentro dos templos ali onde o deus Eros era adorado, tinha ali então as mulheres, né? As sacerdotisas ali do deus Eros, e elas eram então ali os homens, eles chegavam naquele lugar e ali eles mantinham ali relações sexuais com essas mulheres, e esse era o ato de adoração desse deus, né, do deus Eros. Você veja só, irmãos, como é que era o contexto dessa cidade de Corinto, onde a igreja do Senhor estava lá, aonde Paulo então estava escrevendo essa carta. E essas prostitutas rituais, irmãos, né, eram conhecidas em todas as ruas,
todas as avenidas ali da cidade de Corinto, elas eram conhecidas, as pessoas identificavam elas. Por quê? Porque elas raspavam as suas cabeças. Essa era a maneira delas se identificarem como essas prostitutas rituais ali do deus Eros. Então, o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo ele diz na palavra aqui no livro de Coríntios, né, que é honroso as mulheres terem cabelo comprido, ele estava falando aqui por causa dessa situação aqui específica da cidade de Corinto. Porque quando os adoradores de Eros, irmãos, eles chegavam ali a Corinto, como que eles identificavam as mulheres ali que eram as prostitutas cultuais? Eles identificavam pela cabeça raspada delas. Então, só que quando Paulo chegou em Corinto, quando ele estava lá, ele começou a pregar o evangelho, aleluia. E muitas dessas mulheres, irmãos, começou a se converter. Só qual que era o problema? No dia seguinte, elas estavam indo congregar, e aí vinha algum adorador do deus Eros e fazia uma proposta para elas de sexo, que era a adoração lá do deus Eros. E elas diziam: não, agora eu sou cristã. E o adorador de Eros, então, os adoradores de Eros diziam assim: mas como assim, com a cabeça raspada? Por isso, aqui eu estou tirando já uma curiosidade para você, né? Por isso que Paulo, ele estimula aquelas irmãs a usarem o véu, irmãos. Veja, por isso que nós não cremos que todas as mulheres têm que usar o véu. Por quê? Porque era algo específico para aquela cidade, por causa desse contexto. Paulo então fala para essas prostitutas que se convertiam, ele dizia: olha, então põe o véu, entendeu? Para que elas não fossem identificadas mais como mulheres que adoravam aí o deus Eros, né? Você sabe, irmãos, a igreja de Corinto talvez foi a igreja que mais deu problema, a igreja que talvez mais deu preocupação ali para o apóstolo Paulo. Por isso que a carta é tão rica em exortação, admoestação ali, doutrinária, espiritual, Paulo tendo que ensinar valores e princípios, porque era uma igreja que foi gerada, né, num lugar muito complicado. Então, e um dos problemas que Paulo se deparou lá em Corinto, irmãos, era exatamente esse que nós vamos falar hoje aqui, que era na ceia. Era a desordem no culto. Tinha desordem no culto. Paulo tratou muita coisa. Paulo, por exemplo, foi falar dos dons lá em Corinto. Tinha desordem, Paulo tem que vir ajustar. Mas na ceia também Paulo teve que arrumar as coisas. Quando a Bíblia diz ali que cada um levava para a ceia uma quantidade de vinho, de comida, e eles comiam fora de hora, sabe? Era uma bagunça. E aí, irmãos, o culto da ceia foi perdendo a sua característica, o significado. As pessoas foram perdendo a revelação. E aí Paulo escreve ali nesse texto que nós lemos ali, para organizar a ceia, para trazer o valor devido de novo. E aí Paulo vai nos explicar o significado da ceia. E aqui eu quero ser prático com você, quero me delongar, quero ser prático, mas eu quero que você entenda a importância da ceia do Senhor, a importância de nós participarmos da mesa do Senhor. Primeira coisa, em primeiro lugar, a ceia é fruto de revelação divina. Lá no versículo 23, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então, irmãos, isso aqui é algo poderoso, porque Paulo, o apóstolo, ele não andou com Jesus em carne, irmãos. Paulo se converteu depois que Jesus já tinha morrido. Ele não andou com Jesus assim como os outros apóstolos. Paulo não estava lá no dia que Jesus instituiu a ceia. Todavia, ele diz que ele recebeu do Senhor essa ordenança. Quando fala que ele recebeu do Senhor, é porque ele teve revelação da parte de Cristo, da parte do céu. Porque eu recebi do Senhor. Isso significa que a ceia não é um ato instituído pelo homem. Ela é fruto de uma revelação divina. É uma ordenança. Você sabe, irmãos, eu fico reparando.
Nós vivemos um tempo onde muitos líderes religiosos, muitos líderes de igrejas, eles têm utilizado muitas coisas para que o povo aplique fé em coisas. Sabe, irmãos, coisas, é a rosa ungida, é isso, é o sal grosso. Vou falar algo para você, isso não existe no Novo Testamento. Se tem algo externo, algo que nós temos que fazer, que é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós e que tem poder, é o pão e o cálice. É o pão e o cálice, que na verdade é Cristo. Ele é o centro. Veja, foi Deus quem mandou. Portanto, se foi Deus quem mandou, você não pode discordar e também não pode deixar de celebrar. A ceia, ela não é opcional. Nenhum cristão deveria faltar à reunião da ceia, irmãos. Sempre quando nós participamos da ceia aqui no culto, eu tenho falado, por quê? Porque constantemente tem irmãos que vêm para a nossa igreja. Os irmãos que nascem aqui na nossa igreja, eles têm essa revelação, mas muitos irmãos chegam de outras igrejas, são irmãos que já aceitaram Jesus, já se batizaram, mas aí no domingo da ceia, eles vêm para o culto e eles ficam debaixo de condenação, eles ficam tristes, e o mais complicado, não participam da ceia. Não participam porque eles ficam olhando para si mesmos. Quem sou eu? Eu sou indigno, eu erro, eu pequei. Irmãos, isso entristece o Senhor. Porque, presta atenção, deixa eu falar algo para você aqui. Se para você participar da ceia você não pode ter pecado, então ninguém vai participar, meu irmão. Só participa da ceia, só senta na mesa quem faz parte da família. Tem que sentar na mesa quem é filho. E a palavra de Deus diz que todos aqueles quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, se você já se batizou, se você desceu as águas, eu quero dizer algo para você: você é filho, você faz parte da família de Deus e você precisa participar da mesa. O problema é que muitos cristãos, por falta dessa revelação, não atribuem valor para a ceia, não dão valor. Para muitos é apenas uma mera formalidade, para muitos é um simbolismo que não tem significado. Muitos irmãos estão ceando, mas sem o entendimento, sem revelação. O apóstolo Paulo fala no mesmo texto, a gente não leu ele, mas lá no final diz que muitos, porque não estavam discernindo a ceia, o pão e o cálice, estavam morrendo, ficando doentes. Porque se você participa da ceia sem entender o que você está fazendo, sem crer, sem aplicar fé, isso não vai ter poder na sua vida. Por isso que eu estou aqui pregando para você hoje, como seu pastor, para que você tenha a revelação do pão e do cálice, para que você creia, entenda, e todas as vezes que você participar da mesa, você possa receber dos benefícios que a ceia tem para você e para mim. Há algo espiritual que envolve a ceia do Senhor, e nós, irmãos, carecemos dessa revelação para compreender todas as realidades espirituais envolvidas nessa celebração. Sem essa revelação, você apenas come um pão, bebe o cálice. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a ceia, na verdade, é um ato que você vai fazer, mas com revelação. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor, por isso eu vos entreguei, por isso eu vos ensinei. Veja, ele recebeu, ele entendeu. Eu espero que você entenda o poder que há no pão e no cálice, porque isso aqui nada mais é do que o corpo de Jesus, do que o sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor. A segunda coisa que nós percebemos, irmãos, em segundo lugar, é que a ceia é um ato de gratidão. Primeiro, é um ato de revelação, mas segundo, é um ato de gratidão. Versículo 24 diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse, tendo dado graças. Se você analisar a Bíblia, você vai ver que a gratidão é uma virtude que faz parte do caráter de um cristão, do caráter de um homem, de uma mulher de Deus. Toda pessoa que recebe
recebe de Deus algo, inevitavelmente vai ter gratidão. Sabe o que faz de você um crente constante? O que faz de você um crente constante é constantemente você lembrar da sua salvação, você lembrar que você estava destinado para o inferno, mas agora você vai entrar no céu, não pelas suas obras, nem pelo seu merecimento, mas por causa do sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso a ceia lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, era praticado, irmãos, todos os dias, para que todos os dias eles lembrassem do tamanho que foi o perdão dos pecados, para que todos os dias eles tivessem na sua mente o sacrifício de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você acorda de manhã, quando você dorme, quando você vive sua vida com essa consciência do sacrifício do Cordeiro, você todos os dias vai ter uma vida grata. Você vai agradecer a Deus pela família que você tem, né? Pelo céu que hoje você tem a entrada no céu disponível, pela fé. Então a ceia é um ato de gratidão. Paulo disse, né? Tendo dado graças, ele partiu e disse: toda pessoa que recebeu algo de Deus vai ser grata. O sujeito estava perdido, o Senhor salva ele. Qual que é a atitude dele, irmãos? Gratidão. A pessoa estava endividada, sua dívida é perdoada. Qual que é a atitude? Gratidão. A pessoa estava doente, o Senhor cura. Qual vai ser a atitude? Gratidão. No livro dos Salmos, o salmista cita diversas vezes a necessidade de agradecer a Deus. No Salmo de número 100, ele diz assim: entrai, pois, por suas portas com ações de graça, e nos teus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. O homem segundo o coração de Deus, o salmista Davi, ele está dizendo que para nós entrarmos pelas suas portas com ações de graça. A gratidão é uma característica poderosa de todo aquele que nasceu de novo. A Bíblia conta a vida de Jesus ao longo de 84 capítulos nos evangelhos. E desses 84 capítulos, 27 deles descrevem orações do Mestre, orações de Jesus. Não são todas as orações de Jesus que foram escritas, mas todas que foram escritas começam assim: graças te dou, ó Pai. Esse era o coração do Filho de Jesus. Todas as vezes que ele ia se relacionar com o Pai, ele começava dando graças. A ceia é um momento de ação de graça. É onde eu vou agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus por mim. Por isso o versículo 24 começa dizendo: e tendo dado graças. Precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Você já parou para perceber o quanto nós somos rápidos para reclamar? E muitas vezes tardio para agradecer? Hoje mesmo, talvez você já deve ter reclamado de muita coisa, mas esquece isso agora. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você agora. Hoje é uma noite de você encher o teu coração de gratidão, porque você pode hoje, com toda a convicção do seu coração, fechar os seus olhos, levantar a mão para o céu e declarar: eu sou justo, eu sou amado, eu fui perdoado. Aleluia. Por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. E é por isso que a ceia então é um tempo de gratidão, porque todas as vezes que você pega o pão e o cálice, você vai lembrar que a dívida foi paga, você vai lembrar que você já é perdoado, e isso vai encher o seu coração de gratidão. Em terceiro lugar, terceiro princípio aqui do significado da ceia, é que a ceia é um ato de quebrantamento. Verso 24 diz: e tendo dado graças, ele partiu e disse: aqui está o pão. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou o pão, tendo dado graças, ele partiu. E então ele disse: presta atenção, enquanto eu estiver inteiro, cheio de mim mesmo, de justiça própria, eu sou apenas um, e eu não sirvo para mais ninguém. Eu me concentro em meus próprios interesses. Eu penso que o mundo gravita em torno de mim
boa parte de nós, irmãos, é igual uma criança de 2 anos. Aquelas criancinhas que vivem a fase do egocentrismo. Tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Quando que o princípio de Cristo é o quê? É se entregar por vós. O corpo de Cristo foi partido, foi ferido por vós. Oh, irmãos, isso é tão poderoso. Quando você é partido, você já serve para você e para mais um. Quanto mais quebrantado, mais bênção você vai se tornar na vida das pessoas. Nós não deveríamos participar da ceia do Senhor sem antes dizer assim: Senhor, parte o meu coração, invade, inunda o meu ser, que eu possa ser cada dia mais parecido com o Senhor. Porque eu só posso ser bênção na vida de alguém quando eu me deixar partir, quando eu deixar o Senhor me quebrantar. Em geral, irmãos, nós queremos ficar inteiros, nós lutamos para nos preservar, mas aqueles que têm revelação da ceia, eles entendem que eles têm que ser seguidores de Cristo. Eles têm que seguir Cristo, e Cristo se entregou. Cristo viveu a vida dele por nós, ele nasceu para morrer por nós. Lá em Gênesis 26, nós vamos ver ali, esse exemplo aqui é muito poderoso. A gente vai ver ali a história de Isaac e Abimeleque. A Bíblia diz que eles conviveram juntos por um período. Mas Abimeleque, ele ficou com inveja de Isaac, começou a perseguir Isaac, e chegou ao ponto de expulsar Isaac das suas terras. Veja só que coisa ruim. Porém, no final da história, não vou ler aqui com os irmãos que é longa, mas no final da história, Abimeleque reconhece que estava errado, reconhece a Deus e vai procurar Isaac. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que quando ele chegou para Isaac, o que Isaac fez? Ele ofereceu um banquete, deu presentes para Abimeleque, abençoou Abimeleque e liberou. Aí você pode dizer assim: mas como que você pode oferecer um banquete? Como que você pode dar presente e abençoar alguém, liberar alguém que falou mal de você, que te maltratou, que te expulsou? Como que você consegue fazer isso? Só alguém quebrantado. É preciso ser uma pessoa muito quebrantada, irmãos, para você conseguir viver uma vida de amor, de perdão. Mas sabe o que é o mais poderoso dessa história? Eu acho muito forte esse exemplo, né? A coisa mais poderosa que nós podemos encontrar lá em Gênesis 26, na história de Isaac com Abimeleque, é que, tendo Abimeleque acabado de sair, veja, primeiro Abimeleque veio, Isaac recebeu, deu um banquete, deu presentes, abençoou ele e liberou ele. Quando ele foi embora, Abimeleque foi embora, a Bíblia fala ali, irmãos, que o empregado de Isaac chegou para ele e disse: Senhor, nós encontramos água novamente. Veja, enquanto Isaac estava com o problema mal resolvido, com a falta de perdão com Abimeleque, ele estava cavando poços em outros lugares, não estava achando água. Mas no dia em que ele resolveu a vida com Abimeleque, liberou o cara, liberou o perdão, na hora que ele foi embora, imediatamente os empregados dele chegaram e falaram: achamos água. Aleluia. Sabe, por isso que você deve ser alguém quebrantado, alguém que perdoa, alguém que ama, alguém que anda com o coração livre, porque o rio de Deus vai fluir sobre a sua vida. Não é à toa que quando Jesus morreu na cruz, os soldados furaram o seu lado e saiu água e sangue. O sangue apontando para a redenção e a água falando do alimento da palavra. Sabe, seja alguém quebrantado, meu irmão. Ceia é um dia de quebrantamento, sabe? O dia da ceia é o dia de você lembrar do que Jesus viveu, sofreu por nós. O dia da ceia é o dia de você lembrar de como é que foi o dia que o Senhor foi preso, de você lembrar de Jesus na cruz dizendo assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O dia da ceia é o dia de você lembrar de Jesus quando ele foi preso lá no Getsêmani, que Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado Malco, e Jesus fica bravo com Pedro e curar
instantaneamente a orelha dos soldados que vieram, do soldado que veio o prender. Isso é ser quebrantado, irmão, é andar em amor. Esse é um dos significados da ceia do Senhor. Em quarto lugar, a ceia é um ato de rememoração. Olha o que diz ali no verso 24 e 25, né? Fazei isso em memória de mim. Presta atenção. Fazei isso em memória de mim. O pão e o cálice não são como a igreja católica ensina, né? Que ele se transforma literalmente no corpo de Cristo, né? Que isso é chamado de transubstanciação na doutrina católica. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos no poder místico, espiritual. Nós cremos sim que espiritualmente, quando você come desse pão, você está comendo realmente do corpo de Cristo, que lá na cruz foi colocado, foi pregado, foi moído para nos dar saúde. A igreja católica acredita também que o suco da uva se transforma literalmente ali no sangue. Nós não cremos nisso, mas nós cremos no poder espiritual, no reino do Espírito. Por isso que Jesus fala: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Fazer isso sempre em memória de mim. Esses dois elementos devem nos levar, para o momento do Calvário. Irmãos, dia de ceia é dia de você lembrar do que o Senhor sofreu. Mas qual que é o problema hoje das igrejas atuais? Você sabe, irmãos, tem crente que ele nem no culto vai no dia da ceia. Ele já sabe que é ceia, ele não vai. Por quê? Porque ele se acha totalmente indigno de participar da ceia, e aí ele fica com vergonha de, na hora dos elementos, ele não pegar. Então ele prefere não vir. Meu Deus, irmão, você está negando a Cristo, você fala um negócio desse. Quando a Bíblia diz ali em 1 Coríntios, né? O texto fala assim: que você avalie-se, pois, o homem a si mesmo, né? Jesus nem não está falando em nenhum momento ali no sentido de condenação. Quando você tem que se avaliar a si mesmo, é porque você tem que olhar para si e perceber que sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, você não tem chance mesmo. Você precisa dele. Você precisa do Senhor. Oh, irmãos, isso é tão sério. Muitos irmãos são crentes há tempo, não têm participado da ceia, não entenderam, não têm usufruído dos benefícios da ceia do Senhor. Por quê? Porque no dia da ceia, ao invés dele cumprir o que está escrito aqui, fazer isso em memória de mim, ao invés de vir e lembrar do sacrifício de Jesus, não. O dia da ceia para muitos crentes é dia de lembrar deles. Ele chega aqui no dia da ceia e infelizmente muitos pastores condenam a igreja no dia da ceia. Muitos pastores no dia da ceia, eles falam assim: e aí, olha para dentro de você, será que você não fez nada de errado esse mês? Será que isso... Irmãos, presta atenção, a Bíblia está dizendo que é para o dia de ceia, é para fazer memória do Senhor, do sacrifício dele, não para você ficar olhando para você, não para você lembrar do que você fez ou deixou de fazer, é para lembrar do que ele fez, porque não tem pecado que seja maior do que o sacrifício de Jesus. Meu Deus, faça isso em memória de mim. Dia da ceia é dia de você lembrar do sacrifício, é dia de você lembrar do Calvário, é dia de você lembrar dele. E não é dia de você ficar olhando para você. E quando você olhar para você, é apenas para você chegar numa conclusão: sem o sacrifício de Cristo, sem o pão e sem o cálice, eu não consigo, eu não sou nada, eu preciso de Cristo, eu preciso da ceia. Meu irmão, eu quero encorajar você hoje, você precisa entender isso. Você precisa participar da ceia em paz, sem condenação, e usufruir de todos os benefícios e o poder de Deus que tem para ser liberado sobre a sua vida. Participar da ceia é voltar para o momento da crucificação, é ver Jesus no Getsêmani, suando sangue por nós.
Isso é poderoso demais, irmãos. O dia da ceia é dia de você lembrar que teve um dia que Deus Pai teve que virar as costas para o Senhor Jesus, o Filho. Eu acredito cegamente, irmãos, que o pior momento para Jesus em toda a situação da crucificação ali foi esse momento onde o Senhor Jesus, onde Deus Pai virou as costas para Jesus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor não pode olhar o mal. Deus Pai, Ele virou as costas não por causa de Jesus, porque o Senhor era perfeito, era o Cordeiro de Deus perfeito, mas por causa do pecado, do nosso pecado que estava sobre o Senhor. Naquele momento Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o momento mais dolorido para o Senhor Jesus, eu creio. Dia da ceia é dia de você lembrar disso. Dia da ceia é dia de você lembrar da última coisa que o Senhor Jesus falou na cruz, quando ele disse: está consumado. Aleluia. O preço já foi pago, está consumado. Teotelestai. Dia da ceia é dia de você relembrar do coração do Pai, do quanto você é amado. Esse é o dia da ceia. Todas as vezes que você comer e beber, faça isso em memória de mim. Quinto aspecto que eu quero falar para você, e último, o significado da ceia é que a ceia é uma expressão de esperança. Por quê? Versículo 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui eu vou encerrar o culto com esse tópico de esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, Ele foi para o Pai, mas Ele voltará. Aleluia. Toda vez que a gente participa da ceia, é como se Jesus ficasse ali saboreando, degustando, mas sem poder participar, porque Jesus fez um voto, irmãos. Olha o que diz lá em Mateus 26, 29: e digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Meu Deus, irmãos, que poderoso. No casamento que a igreja vai celebrar com o Senhor, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, quando a noiva, que é a igreja, vai se encontrar com o noivo, que é Cristo, é o reino. Quando o reino vai começar com uma grande ceia, uma festa, as bodas do Cordeiro. Esses dias aqui eu estava ministrando sobre as igrejas do Apocalipse, irmãos, lembram? Eu falei sobre isso, que inclusive quem não tiver com a veste apropriada não pode entrar nessa festa. Por quê? Porque é crente, mas não é vencedor, não tem atos de justiça, não vai poder estar lá. Mas isso não é para você, porque eu creio que você é um crente vencedor. Aleluia. Nesse dia, no dia das bodas do Cordeiro, esse é o dia da esperança que eu e você podemos ter. Eu sempre falo isso, irmãos, aqui na nossa igreja. Eu sempre digo o seguinte, né? Todo mês, eu como seu pastor estou aqui participando da ceia com você, servindo a ceia para você. Mas nesse dia, no dia das bodas do Cordeiro, o próprio Senhor Jesus é quem vai servir a ceia para você. Aleluia. Por isso que o dia da ceia, irmãos, é um dia de esperança, porque o Senhor falou: façam isso sempre, para anunciar a morte do Senhor. Você vai anunciar: olha, o sacrifício de Deus veio, Jesus é o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus, Ele foi sacrificado, Ele foi morto, o preço foi pago. Por isso então nós falamos da morte do Senhor, nós anunciamos a morte, porque quando Ele morreu na cruz, Ele pagou o alto preço. Mas o texto está dizendo assim: então quando vocês fazem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Uau, Ele voltará.
eu posso dizer algo para você: nós estamos às portas. Nós nunca vivemos um tempo tão próximo como nós vivemos hoje, irmãos. Quero ver se nas próximas, domingo que vem, talvez no outro, eu fale um pouco sobre os sinais, né, da volta de Jesus. Acho que é importante. Nós estamos vivendo dentro desse cenário, mas nós nunca vivemos um tempo tão próximo do arrebatamento como nós temos vivido hoje. Então, eu queria que você entendesse, irmãos, dia de ceia é dia de você ter revelação do céu, do que foi o sacrifício da cruz. O dia da ceia é dia de você ter gratidão, de você agradecer a Deus, porque você foi salvo. Deus tirou você do inferno, Deus transportou você do império das trevas e te transportou, te colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é motivo de você agradecer ao Senhor todos os dias. O dia da ceia também é dia de quebrantamento, é dia de rememoração, de você lembrar dele e não ficar olhando para você. Mas também é um dia de esperança. Meu Deus, que poderoso isso, irmãos. Quando a igreja do Senhor entende, acredita em mim, quando nós praticarmos a ceia com esse coração, nós vamos usufruir dos benefícios do Calvário. Por isso, nós vamos participar da ceia. Nós vamos encerrar o culto participando da ceia. E eu quero declarar no nome de Jesus que hoje milagres vão acontecer aí na sua casa agora. Sabe por quê? Porque eu sei, irmãos, nós temos irmãos sofrendo entre nós, com espírito de tristeza, depressão, com problemas de saúde, dores, enfermidades. Muitos irmãos precisando de um milagre no casamento, precisando de um milagre na área financeira, mas toda a provisão que nós precisamos é Cristo, e a ceia, irmãos, é Cristo. Por isso quero convidar você agora, se organizar aí na sua casa. Você deve ter preparado aí o pão e o suco da uva, o cálice. Eu queria que você junto comigo agora pegasse aí o pão e o cálice, e nós vamos confessar a palavra de Deus. Quando nós confessamos, nós nos apropriamos, irmãos. Baseado em tudo que eu te falei hoje aqui, eu creio que hoje a ceia para você vai ser diferente, em nome de Jesus. Onde você está? Se você tem sofrido desses dias, irmãos, com alguma doença, você precisa crer que tudo que você precisa está aqui, no pão e no cálice. É no corpo e é no sangue de Jesus. Se você tem sofrido aí com depressão, com tristeza, com ansiedade, problema de dinheiro, financeiro, não importa qual é o seu problema, a sua provisão está aqui, no pão e no cálice. Cristo. Feche os seus olhos, declara comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu creio que o seu sangue me comprou, me lavou e me perdoou de todos os meus pecados. Diga: eu creio que pelo seu sangue eu posso declarar que eu sou justo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: o seu sangue me comprou, a dívida foi paga, o preço foi pago. E diga: eu creio. Agora eu queria que você pegasse o pão e declarasse assim, diga: esse pão é o seu corpo que foi moído por nós. Diga: esse pão me garante a saúde, a alegria, a cura, a estabilidade emocional. Diga: eu creio na provisão completa. Diga: eu creio no poder do sacrifício de Deus através de Cristo lá na cruz do Calvário. Diga: e nessa noite eu me aproprio do milagre de Deus sobre a minha vida. Diga: eu creio que ainda essa semana o Senhor vai fazer milagres na minha vida, porque eu creio que tudo que eu preciso está em Cristo, no pão e no cálice, no sacrifício perfeito lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Juntos, eu queria que com fé você comesse e bebesse do cálice comigo.
onde você está aí na sua casa, levante sua mão para o céu. Quero orar com você para encerrar esse culto. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir para o Senhor agora, invade agora cada casa. No nome de Jesus, Espírito Santo, invade agora cada casa. Abraça agora cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está aí me ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar, testificando no coração dos meus irmãos o poder que há no sacrifício do Calvário. Senhor, nós cremos no poder do pão, do cálice, do sacrifício do Cordeiro de Deus. E eu declaro no nome de Jesus agora, Espírito Santo agora, sopra em cada casa, toca em cada coração, traz alegria, tira toda dor, toda doença. Eu repreendo agora e declaro, vai embora agora, no nome de Jesus. Oh Senhor, eu estou aqui todas as semanas para levantar a bandeira do Evangelho e declarar as bênçãos da nova aliança sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado pelo privilégio de participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, em nome de Jesus. E eu quero declarar uma semana de vitória, Senhor. Eu quero declarar uma semana de portas abertas. Eu quero declarar, Senhor, que os seus anjos possam estar ao nosso derredor, nos guardando. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, 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 meu irmão. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua semana possa ser uma bênção, uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe você. Aleluia.